Então, eu vou começar, né, o primeiro caso. Então, como é o formato do Salvata Experience, que é o que a gente vai fazer ao longo desse ano. Então, o formato, a gente quis mudar um pouco desse formato de aula, né, aula expositiva. Então, a gente queria trazer casos da vida real, casos que a gente tem dúvida, casos do nosso dia a dia, para discussão com uma mesa bem multidisciplinar, trazendo a experiência baseada em evidência científica. Então, a primeira mesa, eu queria chamar a doutora Lorena de Moraes Vitoriano. Ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na maternidade escola Assis Chateaubriand, na Universidade Federal do Ceará. Fez residência médica em endoscopia ginecológica e ginecologia minimamente invasiva, também na maternidade. E hoje ela atua como cirurgiã ginecológica em Natal, no Rio Grande do Norte. Débora Brito, ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na maternidade escola, é especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, é coordenadora do serviço de sexologia da maternidade escola, onde ela é responsável também por um programa de Superando Barreiras, de atenção à mulher vítima de violência sexual. E é membro do grupo gestor de rede estadual de atenção integral às mulheres em situação de violência da Secretaria do Estado do Ceará. Doutor Alexandre Cosme Amaral, ele é formado em medicina pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Sergipe, especialização em endoscopia ginecológica no Hospital Pérola Baito, em São Paulo. Ele tem título de ginecologia e obstetrícia e endoscopia ginecológica pela Febrasgo e pela Associação Médica Brasileira, e ele atua hoje como médico assistente do setor de ginecologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. A doutora Isabela Parente Ribeiro Frota, ela é fisioterapeuta da saúde da mulher da maternidade escola e da UFC, tem título de especialista em reabilitação do assoalho pélvico pela Unifesp, título de especialista da saúde da mulher pela COFITO e é mestre em ciências médico-cirúrgicas da UFC. A doutora Nara de Andrade Parente, nutricionista, mestre e doutora pela Universidade Estadual do Ceará, é pós-graduada em nutrição de clínica funcional e fitoterapia funcional e é docente da Unifor e professora de pós-graduação. A doutora Dayana Maia Saboia é enfermeira, estomaterapeuta, especialista em saúde da mulher e mestre em enfermagem e promoção de saúde. Então, agora a gente vai passar ao primeiro caso, o caso clínico, e vamos soltar. Então, esse é um primeiro caso, né? O caso de uma adolescente, então ela tem 18 anos e veio com todas essas queixas. E aí eu queria primeiro pedir para a Débora falar um pouco o que ela achou desse caso, como é que a gente deve conduzir essas queixas sexuais dessa paciente. O ponto que eu acho crucial desse caso é, além das questões, claro, que são extremamente necessárias de se investigar a dor, né? Porque, embora ela perceba essa dor como algo normal, e culturalmente parece que é meio normal, a gente sente muita cólica. Então, investigar essa dor acho que é algo bem importante, mas, paralelo a isso, cuidar do desenvolvimento dessa sexualidade. Tá? Hoje a gente sabe que a endometriose é, sim, um marcador importantíssimo de disfunção sexual, principalmente as relacionadas à dor, à dispareunia profunda. Mas existem outros marcadores que, paralelos ao quadro de endometriose, são tão importantes também de serem levados em consideração. Inclusive, algumas revisões sistemáticas de pacientes com história de endometriose e dispareunia profunda têm trazido que outros marcadores, como, por exemplo, a história de abuso sexual prévio ou traumas relacionados ao comportamento sexual, seriam mais preditivos de dispareunia profunda do que a própria endometriose. Então, é importante, claro, se investigar esse quadro clínico, mas acolher essa menina, dar permissão para que ela fale um pouco mais sobre como que está sendo o desenvolvimento dessa sexualidade, como é que é esse relacionamento. Uma primeira experiência sexual dolorosa pode ser comum tanto para pessoas que têm endometriose como para pessoas que não têm endometriose. A partir dessa primeira experiência sexual dolorosa, é importante que ela possa receber instrução, orientações de como diminuir essa dor numa próxima relação sexual.
você investigar o contexto no qual ela tem sexo. Será que é um contexto em que realmente ela consegue se preparar e ficar excitada o suficiente para ter uma boa relação sexual? Será que o padrão de estimulação sexual que ela recebe por parte desse parceiro e a comunicação conjugal entre eles dois é uma comunicação que realmente permite uma abertura maior para que ela possa vivenciar a sexualidade com mais, né, liberdade, com mais satisfação? Porque, se não for, isso pode estar também associado, né, ao quadro, causando essa dispareunia, essa dor. E mesmo que a endometriose, no caso, seja realmente a causa primária dessa dispareunia, e levar isso em consideração é fundamental, todos esses fatores psicoemocionais e contextuais, porque a gente pode conseguir resolver a questão da endometriose e não resolver a questão da dor. Então, é muito comum em consultórios de terapia sexual que a paciente traga um itinerário de dispareunia profunda, longo, e no meio desse itinerário ela descobre uma endometriose. Geralmente até mais recente, porque ela diz, já passei por vários ginecologistas, aí eu fui na doutora fulano, o doutor fulano, e eles descobriram que eu tenho endometriose, é por causa da endometriose que eu tenho isso. E aí você vai investigar e, na verdade, você encontra um quadro super florido que justifica a dispareunia, não apenas superficial, profunda, como também superficial. Então, a paciente ela vai melhorando da endometriose e a gente não percebe, e ela vai se sentindo tensa e pressionada para ter alguma melhora, porque a endometriose está melhorando. Então, acho que abordagens de pacientes como essa precisam ser, talvez não multiprofissionais, mas multidisciplinares. Que um mesmo profissional possa conseguir buscar tantas questões orgânicas relacionadas ao quadro, investigar melhor essa dor, mas que ele não se perca nunca das outras dimensões dessa sexualidade, como as psicoemocionais e as sociais. Com certeza. E aí, assim, o mais importante é isso, é você tentar ver o todo dessa paciente, não só a queixa, não, dispareunia é igual a endometriose. Calma, será que é? Será que é só isso, né? E aí, o que você acha disso, Alexandre? Concordo plenamente com o que a Débora falou. E é super pertinente isso. A gente vê muito no consultório a paciente que chega para a gente, principalmente adolescente, com queixa de dispareunia ou incômodo ao ter relação sexual, e a gente que está mais voltado para a endometriose, a gente sempre pensa na endometriose. Então, a gente tem que parar um pouquinho também de pensar só na endometriose e pensar na paciente como um todo, né? E estar sempre investigando ela como um todo. Realmente, ver como é que está, como é que é a rotina sexual dela, se ela teve algum tipo de violação do corpo dela durante o desenvolvimento dela, né? Durante a vida dela, e não pensar apenas na endometriose. Entretanto, a endometriose é uma das principais causas de dispareunia de profundidade hoje. Então, é muito importante também não esquecer dela. Infelizmente, ainda hoje no Brasil, a gente tem muitos colegas que esquecem, ginecologistas, que esquecem de pensar na endometriose e não investigam. Então, vão tratando essa paciente apenas com medicações habituais, como anti-inflamatórios, analgésicos, e essa paciente, ela eventualmente melhora, como ela falou ali, eu chego a tomar 1 a 2 medicações e eu fico bem. Então, para mim, é normal. Não, não é normal. Pode ser comum. Normal é se todo mundo sentisse. Comum, sim. Você sentir um pouco de dor, pode ser que seja comum, mas também não é habitual. Ninguém é obrigado a sentir dor, independente da fase do ciclo que a mulher esteja. Então, ela toma a medicação melhor, então ela passa a achar que aquilo para ela é tranquilo. Então, ela consegue levar a vida dela de maneira tranquila. E aí, quando você vai fazer uma investigação, você vai deixando essa paciente passar o tempo, quando ela vai chegar lá na frente, que ela for pensar em ter alguma relação com melhor qualidade, pensar em engravidar, já está um pouco tarde para a gente poder intervir, porque aí vai ser uma cirurgia um pouco mais ampla, com um risco maior para a paciente, e isso pode acabar acarretando em uma morbidade para ela, que talvez seja uma morbidade que ela leve o resto da vida, e que se tivesse sido abordada mais cedo, talvez não acontecesse. E então, às acho vezes que sempre tem que pensar. Com certeza. Sim. E às vezes a gente também cai no erro de pensar que a adolescente não tem endometriose, né? Não, a endometriose é a doença da meia-idade. A endometriose é a doença dos 30 para cima. Como é que a gente pode, assim, Lorena, falar sobre isso, assim, endometriose na adolescência? Como é que a gente tem que pensar? O que a gente tem que perceber desse quadro para pensar mesmo nessa queixa, né? Nesse quadro clínico? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso foi o fato dela, repetidas vezes, dizer que a dor... Não, eu tenho cólica, mas é normal, minha menstruação é normal.
eu vou para o pronto-socorro, mas é normal. Então, ela insistir de que esse padrão de dor dela é normal, né? Talvez ninguém nunca tenha chegado para ela para dizer que, não, isso não é normal. Vamos ver o motivo que isso está acontecendo. A dismenorreia em si ela é muito frequente na adolescência, ela é uma queixa extremamente comum, né? Cerca de 40%, 50% das adolescentes vão apresentar em algum momento. Porém, quando ela se torna insistente, persistente, então é esse momento que deve se abrir a luzinha e pensar que pode existir alguma coisa mais do que apenas a fase da mulher em si, né? Então, essa paciente já chegou bem florida, né, com vários sintomas, a dor, a dispareunia, já as queixas sexuais em si, algumas alterações intestinais. Então, isso não é infrequente. Acredito que assim, esse caso que a gente deva levar, sempre lembrar que existe realmente endometriose e ela pode e está frequente na adolescência também. A gente não tem a estatística, a prevalência exata, os estudos eles não demonstram, não conseguem nos trazer essa resposta devido ao tipo de estudo, a forma com que se dá. Porém, nós vemos que existe, sim, adolescentes com endometriose profunda, quando se é investigado, quando se faz um exame físico, exames complementares, nós vemos pacientes com doença profunda e com doença que muitas vezes a gente vai precisar realmente intervir e já vai mexer na reserva ovariana no futuro dessa mulher como um todo. E a principal, assim, acredito que o principal que fica para a gente é a questão de tentar evitar com que a doença, diagnosticar precocemente para você evitar com que essa doença ela progrida, que nem o Alexandre falou, quando vai mais na frente, que ela vai querer realmente ter seus filhos, ou então que está com algum problema já porque não consegue a sua vida conjugal. Exato. E aí nós não temos realmente tanto o que mais ofertar. E a vida dela ser prejudicada por isso. Então, lembrar que existe, sim, na adolescência, que é frequente, que é comum, e que sempre que os analgésicos comuns, o tratamento conservador, que geralmente é prescrito, não está sendo o suficiente, que outros sintomas estão presentes, a gente tem que investigar mais a fundo para ofertar a melhor terapêutica possível. E aí nós fizemos o exame físico, né? É importante, depois da anamnese, fazer um exame físico. E nesse exame físico, a paciente tinha os reflexos perineais normais, mas ela tinha 2 pontos dolorosos na vulva, na fúrcula vaginal, e tinha uma contratura no assoalho pélvico difusa, dolorosa, com pontos de gatilho. Fundo de saco era livre, mas tinha um espessamento maior no uterossacro esquerdo. Uma mobilização do colo do útero também. Pensando nisso, Isabela, o que a gente tem que pensar de dor, de causas dessa dispareunia? Será que é só esse espessamento do uterossacro ou mais alguma coisa desse exame físico te lembra algo assim em relação a isso? Boa tarde, pessoal. Eu acho que esse caso é bem interessante e nós, como fisioterapeutas, temos alguns pontos para levar em consideração e ver como que essa paciente vai responder durante o tratamento, né? Como a Débora já falou, a experiência dolorosa na primeira relação sexual pode ocorrer independente da endometriose ou não. Então, a gente não pode já entender que a dor dela foi por conta da endometriose. O achado do exame físico é importante para a gente trabalhar a questão dos pontos de tensão, normalizar esse tônus de assoalho pélvico, liberar toda essa musculatura, mas é importante também trabalhar um outro ponto de consciência corporal, de consciência perineal, dessensibilizar essa vagina, essa vulva para uma nova penetração sem dor,
E aí é importantíssimo trabalhar também a respiração, a consciência dela de uma forma geral do corpo e do períneo. Como a Débora também já falou, tratar junto com a terapia sexual é de grande importância, de grande valia, para ver como é que está sendo esse relacionamento, né? Como é que ela está, porque além da dor, ela não tem vontade de ter relação, ela não tem prazer, ela só tem vontade de satisfazer, na verdade, o parceiro, né? Então, acho que é um caso bem interessante para a fisioterapia. Tem muita coisa a se trabalhar, além de assoalho pélvico. Tem que observar essa constipação dela, se tem alguma contração paradoxal associada ou não, ou só se com a nutricionista. Eu acho que agora a Nara pode falar um pouco, já né? vai Porque melhorar, mas a gente sabe também que esse padrão de contratura pode também com certeza, influenciar na constipação. com certeza. E aí, Nara, tu acha que tem alguma coisa a mais que você notou dessa história, assim, que a nutrição pode ajudar ou pode perceber melhor, né? A paciente está nesse período da adolescência, já é um contexto especial, porque o adolescente já tem um padrão alimentar mais inflamatório, com mais alimentos industrializados, que tudo isso fortalecem esse quadro de inflamação. Também pode estar contribuindo para essa constipação, né? Não há esses dados, né, sobre a paciente, mas eu imagino o estilo de vida de sedentarismo, né, realmente de uma alimentação rica em alimentos industrializados. E a gente vê nas revisões, né, inclusive teve uma revisão da Nature que trouxe alguns padrões da endometriose, que traz que a alimentação rica em gordura trans, que é dos alimentos industrializados, em carne vermelha, embutidos, e pobre em frutas, verduras e legumes, traz esse agravo da doença. Então, provavelmente, fazendo a investigação alimentar, essa paciente demonstrasse esse padrão, né? E aí a gente vê realmente esse perfil do excesso de peso fixando, né, fortalecendo esse quadro inflamatório que vai agravar a doença e que realmente a mudança alimentar poderia trazer uma melhora, inclusive, de qualidade de vida, revertendo todo o contexto, né, de vários padrões bioquímicos mesmo, de melhora de inflamação, de controle hormonal, que a gente vê num paciente obesa, né, que isso também compromete também níveis de estrógeno, né, e vários outros fatores. E a paciente adolescente também vai ser mais resistente a essa mudança alimentar muitas vezes. É diferente da mulher adulta, que, principalmente quando tem aí uma demanda pela fertilidade, o desejo de engravidar, ela se torna bem mais motivada a fazer essa mudança alimentar, quando que na adolescente a gente vai ver esse padrão realmente mais difícil, né? E eu observei também na imagem, a gente observa o paciente no contexto, e aí eu não sei se vocês observaram, mas ela com uma unha ruída, ali talvez um padrão de ansiedade, né? Algumas manchinhas no rosto, que podia ter aí um perfil acneico também, com outros padrões hormonais que estivessem alterados e, né, incluindo nesse contexto. Então, realmente era uma paciente aí que teria muita coisa que a gente poderia trabalhar até chegar na especificidade da endometriose, né? Com certeza. E o mais importante, eu acho, também é promoção de saúde. Também explicar alguns mitos e erros que ela mesma está cometendo, né, naquele contexto inteiro de fala dela, né? E aí a Daiana ela pode falar um pouco sobre isso, porque é o que a gente quase faz assim de rotina, né? Eu quero destacar realmente algumas coisas, né? Como a Catiane trouxe. A gente está aqui num cenário ideal, perfeito, né? A gente tem ginecologista, fisioterapeuta, nutricionista, sexóloga, mas a gente sabe que a gente não trabalha com essa realidade, principalmente quem tem experiência no SUS. E ainda mais quem está lá na atenção básica. A gente que está no hospital terciário, a gente percebe como que é dificultado o acesso da usuária a esses serviços. A nutricionista, né, na nossa equipe, que a gente é de um hospital terciário, falta. Fisioterapeuta a gente tem, mas tem aquela dificuldade do acesso, da vaga. Então, assim, vocês pontuaram algumas coisas importantes, eu queria só acrescentar outras, né? A primeira coisa é exatamente essa questão da informação que a Lorena trouxe. A fala dela é mais ou menos assim, da paciente. Em relação sobre a relação sexual, ela diz: achei que ia melhorar, mas não melhorou. Então, ela
tinha aquela informação bem básica que a primeira relação sexual realmente é dolorosa, mas aí depois vai passar. Então, chamou a atenção dela que não melhorou. Então, será que não tem algo errado comigo? Essa paciente pode ter pensado. E depois, que o Alexandre também destacou, ela traz assim, a minha menstruação é super normal. Eu vou para emergência, eu tomo 2 medicações, eu falto à faculdade, mas isso é muito normal. Então, nesse contexto da promoção da saúde, que a Catiane trouxe, e da educação em saúde, é um papel de todo profissional educar paciente em saúde. E hoje a gente também tem levantado a bandeira, nesse contexto da endometriose, da sociedade civil se envolver nesse aspecto. Porque, como foi dito aqui, a história de dor na menstruação, e ainda mais quando é adolescente e ainda não casou, isso é muito normal. Então, começar desmistificando essas informações, que dor não é normal na menstruação, que o adolescente sentir dor não é normal. E aí, isso eu sei que a gente está aqui cheio de profissional especializado, mas a gente sabe que os nossos clientes da atenção básica, os nossos clientes do SUS, de uma forma geral, eles não têm acesso. Os próprios estudos mostram que, para o diagnóstico, leva em torno de 10 anos para eu chegar. Alguém teve essa fala, Débora, para eu chegar num médico que descobriu que eu tenho endometriose, eu levei muito tempo. Então, assim, eu quero destacar também a outra informação que ela disse, que é eu uso anticoncepcional por indicação da minha amiga. Então, assim, na verdade, quem é nosso médico, quem que prescreve, o profissional de saúde que a gente tem acesso, na maioria das vezes é o Dr. Google, ou é a minha amiga que tem uma experiência e ela acaba dizendo para mim, eu me dei bem com isso, a minha amiga se deu bem com isso, usa também. E aí eu destaquei outras coisas, como a diarreia, a constipação, que a Nara falou, o gerenciamento do estresse, e essa importância de que a gente levante essa bandeira de promover a saúde, de educar em saúde, de que conhecer o corpo e ter informações relativas à saúde não é algo privativo do profissional, mas que a nossa sociedade ela precisa, sim, ter acesso a essas informações para que os quadros sejam diferenciados. Baseado em tudo isso, né? O que a gente poderia, agora já estragada a surpresa, mas o que a gente poderia pedir de exame, o que vocês acham que a gente tem que investigar com essa paciente especificamente? Eu acho que, do ponto de vista de exames, de imagem, para o ginecologista que está pensando na endometriose, sempre pedir um ultrassom com preparo intestinal, para poder avaliar essa questão da região intestinal dela, ter uma melhor avaliação da cavidade pélvica como um todo. E eu acho que hoje, cada dia mais, a associação da ultrassonografia com a ressonância magnética de pelve, tá? Porque não são exames que são divergentes, muito pelo contrário, são exames que são complementares. Então, eu acho que os 2 exames seriam de grande valia para a gente poder avaliar a cavidade pélvica da paciente. E, antes de tudo isso, como você já falou, o exame físico. O exame físico ele é excepcional. Ele é muito preciso. Na maioria das vezes, eu tenho alguns exames, alguns colegas que não estão tão afeiçoados a fazer o ultrassom com preparo intestinal, e a gente acaba pedindo com uma rotina muito maior, principalmente lá em São Paulo, que a gente tem alguns profissionais mais capacitados, não é a nossa realidade aqui do Nordeste, eu sou de Salvador. Então, às vezes, você acaba caindo nas mãos de alguns profissionais que não têm tanto costume de fazer esse exame. E aí, floreia bastante o exame, dizendo que tem bastante. Aí você fala, nossa, mas quando eu examinei essa paciente, não tinha essa lesão aqui nesse local. Ou às vezes, não vem a lesão e você examina e fala, nossa, mas ela tem um mega nódulo aqui na região de fossa posterior e não estou sentindo. Eu sinto no exame físico e ele me falou que não tem. Então, acho que seria muito válido para ela agora esses 2 exames, se fosse possível ela realizar. Se não fosse possível realizar os 2, pelo menos um deles, acho que seria de grande valia do ponto de vista de exame de imagem, né? E também associar, né, o exame físico e direcionar. Sempre. Então, é muito importante, às vezes, a gente direcionar o radiologista, né, com o nosso exame físico. Fala um pouquinho da experiência do exame físico, Lorena, que você teve ao longo da sua formação. Na verdade, acho que para a gente, principalmente que estava trabalhando no SUS, né, o exame físico era primordial, assim, a partir dele, né, junto com a suspeita clínica, junto com o que nós vamos identificar em todo o assoalho pélvico, a partir dele que a gente vai poder gerenciar e poder realmente conduzir o caso. Eu concordo com o Alexandre, realmente são os 2 exames que nós geralmente pedimos.
Aqui, nós temos alguns profissionais realmente que têm uma experiência no mapeamento, né, que é o ultrassom como preparo intestinal, e que nos dá muitas informações. E são 2 exames realmente que depende muito também da pessoa que está fazendo, né? Então, a gente fazer o exame físico completo, desde o fio do cabelinho até a pontinha do pé, como a gente fala, avaliar o assoalho pélvico, avaliar os ligamentos útero-sacro, avaliar esse útero, os pontos dolorosos, toda a musculatura do assoalho pélvico, ver a paciente como um todo, o abdômen, tudo. Então, é extremamente importante para a gente e faz com que você tome sua conduta, mesmo vindo um exame positivo, que é o que depois a gente vai ter que pensar. O que é que eu vou fazer nesse caso, né? Então, assim, tudo vai ser triado nesse tipo de paciente, principalmente o paciente muito jovem. Tudo vai ser triado a partir do que ela fala, dos sintomas, e do que a gente propõe para ela, para a gente evitar o excesso e também evitar a não fazer nada, né? Não ajudá-la. Então, é extremamente importante. Inclusive, às vezes, associar o exame neurológico, né? Em muitas ocasiões, a paciente tem uma parestesia ou uma dor que irradia para certo dermato. É muito importante a gente mapear isso, para nortear o radiologista. Olha, eu acho que tem ali algo em S1, S2, enfim. Vamos tentar mapear esse local para ver se realmente tem alguma coisa associada, enfim, outros tipos de exame não tão comuns assim para o ginecologista, né? Eu tenho uma pergunta para os meus colegas da mesa. Claro que a gente conhece que o mapeamento e a ressonância são exames excelentes para que a gente possa investigar, de fato, se essa paciente tem ou não tem endometriose e o grau. Mas a grande maioria das pessoas que a gente atende, mesmo aquelas pessoas que nos buscam pelos planos de assistência de saúde suplementar, elas têm uma dificuldade de conseguir fazer esses exames porque a maioria não consegue fazer um exame de mapeamento. Então, como que vocês imaginam que a gente pode fazer esse gerenciamento dessa paciente até esse momento em que realmente... Então, porque... Eu entendo que, muitas vezes, de cara, você já vai pensar nisso e já vai querer pedir. Mas só que a gente precisa, eu acho que, não apenas pensar na queixa, mas pensar na pessoa que traz essa queixa. Às vezes, a gente pode estar encarecendo muito o segmento dela e poderia estar conseguindo ajudá-la, né, sem, às vezes, estar trazendo alguma questão financeira maior. Às vezes, ela já se organizou para te custear, para o teu atendimento, e não vai poder realmente fazer aqueles exames agora. Então, você acha que isso é definidor de conduta, em primeira conduta, pedir uma ressonância, um ultrassom com mapeamento numa paciente como essa, ou um exame físico que já me indica que essa paciente tem endometriose, já me autoriza a começar a tratar sem precisar ir tão além? Eu acho que cada caso tem que ser avaliado, cada caso. Não tem jeito. Tem pacientes, idade também. Então, tem pacientes que você... Essa paciente, no caso, por exemplo, se você é uma paciente que você vira para e você começa a falar para ela, ó, você fez todo o exame físico, examinou ela, fez tudo, falou, ó, agora eu vou discutir contigo. Quero saber o que é que eu consigo fazer com você, né? Será que você consegue mudar o seu hábito de vida com relação à alimentação? Para a gente poder diminuir um pouco a sua alimentação, deixar a sua alimentação menos inflamatória, para ver se você vai ter uma melhora dessa dor, né? Será que eu consigo mandar você para um fisioterapeuta aqui da própria região ou do serviço básico de saúde que consiga te tratar de uma maneira mais efetiva? Às vezes, na maioria das vezes, a gente pede o exame, óbvio, para confirmar o que a gente está sentindo no exame físico. Hoje em dia, as pessoas, eu falo muito isso para os meus colegas, a gente na medicina, a gente está deixando de ser clínico e está passando a se basear apenas na evidência científica e apenas no exame de imagem. E isso é uma coisa muito ruim para a gente no dia a dia. Então, a gente tem que voltar a valorizar o exame físico. Só que na endometriose, o exame físico apenas ele não vai ser definidor de conduta para a gente, porque a gente precisa, às vezes, traçar uma estratégia não só clínica, mas também cirúrgica para essa paciente. Então, a gente precisa de um exame de imagem. No caso dela, se ela não tivesse a opção de fazer, qual o exame mais rápido que tem para ela fazer? A ultrassonografia. Doutor, eu não consigo fazer um ultrassom com preparo intestinal na rede pública, na rede privada. Beleza, vamos procurar para ver onde é que tem na rede pública para você fazer. Eu acho que isso também é um papel do médico e também da equipe de saúde que está tratando aquela paciente, buscar caminhos para que ela consiga fazer
um diagnóstico de tudo aquilo que ela está sentindo de maneira mais fácil e rápido, porque ela está procurando você porque ela precisa de ajuda, né? Então, acho que, às vezes, pode ser que não seja, respondendo a sua pergunta, pode ser que não seja definidor, mas eu vou necessitar dele caso eu precise ter uma estratégia cirúrgica, por exemplo, para essa paciente. Alguém da plateia quer acrescentar alguma coisa agora ainda no diagnóstico, que a gente vai passar daqui a pouco para a conduta? Fernanda. Então, apesar de ser possível ter endometriose profunda, né, a forma mais comum de endometriose é a endometriose superficial. E nem a ressonância, nem o ultrassom, mesmo feitos por pessoas com muita experiência, conseguem detectar, na maioria das vezes, a endometriose superficial. Então, nessa faixa etária, o tratamento clínico ele é bem-vindo, sim, né? Lembrando que ela já toma pílula, mas o ideal seria tentar a amenorreia. Então, seria tentar a pílula sem pausa, né? Porque dessa forma que a gente vai ter uma melhora clínica. E nesses casos onde a gente não tiver a melhora clínica, aí sim a gente poderia pensar num tratamento cirúrgico. E aí vai variar muito se cabe ou não um exame adicional, dependendo da referência. Tem gente que vai dizer que não é custo efetivo, mas eu acho que todo cirurgião, ninguém vai entrar numa cirurgia sem um exame de imagem, né? Então, com certeza, para a programação cirúrgica, sem dúvida, a gente precisaria de um exame, mas acho que numa primeira abordagem, tentando, né, já tem um exame físico alterado, isso fala a favor de endometriose profunda, então talvez nela, por ter o exame físico com um espessamento de ligamento uterosacro, isso fala mais a favor de endometriose profunda. Então, nesse caso, eu acho que o exame de imagem ajudaria, mas de uma forma geral, né, no âmbito de adolescentes com suspeita de endometriose, na maioria das vezes o exame de imagem não vai trazer maiores informações, porque a maioria das vezes é endometriose superficial. E educar ela, porque muitas vezes eu já peguei várias pacientes que chegam achando que, na verdade, isso é SOP. Ou alguém falou para ela que é porque ela tem o ovário policístico que dói. Ou porque é assim mesmo, na adolescência vai passar, né? Então, tirar isso. Olha, talvez você tenha um diagnóstico de endometriose. O seu diagnóstico é clínico, eu vou iniciar seu tratamento e a gente vai dar seguimento. Mas é uma doença crônica que a gente tem que acompanhar. Enfim, isso é muito importante, né? E agora eu vou chamar, assim, para enriquecer um pouquinho, nosso time de imagem aqui. Eles vão participar de todas as mesas. Então, eu vou anunciar essa primeira vez, mas depois eu não vou mais repetir a anunciação deles, não. O Dr. Clóvis Rego Coelho, ele fez residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Instituto de Radiologia da Universidade de São Paulo. Ele tem pós-graduação em Ressonância e Tomografia do Abdômen e da Pelve, também pela Universidade de São Paulo. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e ele atua hoje em dia como médico radiologista lá do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará e é médico radiologista da Clínica Beroaldo Jurema, da São Carlos, e é coordenador do Instituto São Carlos de Ensino e Pesquisa. A doutora Renata Coelho, ela é médica especialista em ultrassonografia geral e Doppler pelo Instituto de Radiologia da Universidade de São Paulo, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, médica preceptora da Maternidade Escola, diretora técnica do Instituto São Carlos de Ensino e Pesquisa, coordenadora da pós-graduação em ultrassonografia geral, Doppler, do Instituto São Carlos, e trabalha com mapeamento para endometriose e ultrassom Doppler de medicina interna e pequenas partes, e elastografia. E o Dr. Jairo Santiago Gugel, que fez residência em ginecologia e obstetrícia na Maternidade Escola, é membro do Colégio Brasileiro de Radiologia e tem título de especialização em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia pela MB-CBR. Então, nesse caso, eu queria chamar o Clóvis e a Renata. Eu acho que começa com é só o Clóvis, né? Queria chamar o Clóvis e ele vai falar um pouquinho da imagem. Agora pode soltar o vídeo da imagem. Boa tarde, pessoal. Essa paciente fez uma ressonância de abdômen e pelve, tá? Eu vou falar de forma resumida aqui a imagem da pelve, onde a gente pode ver aqui a gordura mesorretal, o reto, tá? Aqui já mostrando os dois ovários dela, tá? Bem aderidos ao útero. A gente vê um útero aqui um pouco desviado para a direita, tá? Mostrando uma lesão retro, quem vai mostrar melhor depois, uma lesão retrouterina. Aqui um endometrioma de 3 centímetros no ovário direito e um pequeno endometrioma de 2 centímetros no ovário esquerdo. Tá? E esses ovários todos aderidos e medianizados aí na região posterior do útero. Mostrando ali um cisto simples, só para mostrar a diferença de um cisto foliculado, do endometrioma, que tem esse sinal mais baixo no T2. Tá?
Aqui é uma outra imagem, é uma sequência em T1 com saturação, que é muito útil para a gente ver os focos hemorrágicos, né? Então, consegue ver o sangue nesse endometrioma no ovário direito e ali também. E outro foco, nessa sequência que é mais sensível, um foco capsular também no ovário esquerdo. Então, é uma paciente que tem doença retrocervical, uma lesão pequena, compartimento posterior, e esses endometriomas ovarianos pequenos também. Obrigada, Clóvis. E aí, gente, tem um endometrioma bilateral e uma lesão retrocervical. A gente fez um ano de amenorreia e ela não melhorou clinicamente, nem da dispareunia, nem da dor, né, na pelve. E aí, o que a gente vai fazer com essa menina de 18 anos que não melhorou com o tratamento clínico? Então, essa paciente, como você já falou, então ela ficou um tempo no tratamento clínico, né? Ficou em amenorreia durante um ano e ela não teve melhora clínica. Traz um exame de imagem florido, né? Então ela tem esses 2 endometriomas, um de 3 centímetros e outro de 2, e uma lesão nessa região posterior, né? Retrocervical. Estaria indicado fazer cirurgia direto nessa paciente agora? Ela já tratou clinicamente, já fez todas as medidas possíveis e imagináveis, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de fisioterapia. Não sei. Então, é isso que eu vou questionar, não estou afirmando. Será que realmente ela já fez tudo isso? Será que ela seguiu direito? Será que ela fez o tratamento clínico da maneira adequada que a gente recomendou para ela fazer? Né? Como a colega falou aqui, ela tem sinais ali de um pouco de ansiedade. Será que não tem outras causas aí? Foi investigado tudo dessa paciente? Para a gente poder realmente estar pensando agora só no processo cirúrgico? Né? Exato. Então, eu acho que isso também deve ser lembrado durante a decisão. Exato. E isso tem que ser levado para a paciente. A paciente ela não é obrigada a operar. Ela opera se ela quiser. Então, a gente leva informação para ela e leva um aconselhamento para ela. E ela vai decidir o que ela vai querer fazer. Se ela quiser ficar mais um ano tentando, doutor, eu quero tentar mais um ano com a amenorreia. Vamos tentar mais um ano com a amenorreia. Vamos mudar a medicação? Vamos fazer algum outro tratamento alternativo para ver se a gente tem algum resultado melhor, né, antes de a gente tentar fazer a intervenção. Aí eu quero saber de você. Exato. Ela fez tudo isso? Essa paciente, ela não fez. Ela fez a amenorreia. Foi ao ginecologista e ele prescreveu o anticoncepcional oral combinado e manteve ela em amenorreia, mas ela não melhorou. Então, quais aspectos... Eu vou já passar para a Karine, que ela tem uma pergunta. Quais aspectos a gente tem que pensar, né, nessa paciente, até como primeira abordagem, talvez não secundária, né, de melhoria desse quadro clínico e não pensar logo na cirurgia? Mas antes de eu passar essa pergunta, eu vou passar o microfone para a Karine, que ela quer fazer uma pergunta aí à mesa. Então, vamos pensar que a paciente já fez o tratamento clínico hormonal, certo? Então, a gente tem outras opções de tratamento não hormonais que a gente não pode esquecer para essa paciente. Então, o que me parece que essa paciente tem de maior queixa é a dor pélvica crônica associada a uma dispareunia. A gente sabe que a dispareunia é o que a gente tem de pior resposta em relação ao tratamento clínico. Então, geralmente, a melhor evidência está em relação à cirurgia. Mas pensando não em cirurgia, pensando nas vias para a dor crônica, a gente tem... Eu já instituiria antes para essa paciente, que já foi instituído o bloqueio hormonal e não funcionou, então aí eu começaria, além da fisioterapia, instituiria medicação para a dor crônica. Um antidepressivo em dor crônica, talvez por essa paciente já ter característica ansiosa, como já foi dito, algum tratamento tópico vaginal ou via retal com relaxante muscular, tipo baclofeno ou gabapentina associado, será que valeria a pena? Isso eu estou fosforilando porque foi dito que, por enquanto, não pode ir para a cirurgia. Enquanto isso, ela não fez nada disso. Pronto. Então, eu já pensaria nisso, porque a gente sabe que quanto mais tempo de dor, pior aumenta a memória para a dor, então pior vai ser o tratamento dessa paciente a longo prazo. Eu acho que é um ponto muito importante esclarecer para a paciente essa questão da fertilidade
pode estar comprometida, porque, se considerando que ela tem 18 anos, a intenção de gravidez vai demorar aí pelo menos, eu acho que uma década, né, nessa mulher moderna. Então, eu acho importante isso. E puxando para a nutrição, a gente vê a questão do perfil pró-oxidativo, né? Então, provavelmente, se isso não tiver uma abordagem, né, vai ter um envelhecimento precoce de toda essa questão dos ovários, né? E, com certeza, um comprometimento de fertilidade. E aí, nesse quadro inflamatório também, traz esse comprometimento de perfil emocional, porque a gente sabe que esse ambiente mais inflamado, mais pró-oxidativo, gera uma dificuldade de produção de melatonina adequadamente, né, de triptofano, e isso gera realmente agravamento da ansiedade, do estresse e de todo esse perfil. Principalmente dessa questão da fertilidade. Eu acho que vai ter uma mesa só disso ainda, mas eu acho que essa decisão, ela tem que ser compartilhada com ela. Ela tem que saber que ela realmente pode ser prejudicada pelo fato de já ter uma doença profunda, já ter uma doença que acomete o ovário. Entretanto, a própria cirurgia, por si só, ela já vai ser algo que possa reduzir também essa reserva ovariana dela. Então, E tão precocemente, né? Com 18 exato, anos. e com 18 anos. 19 anos, né? E muitas vezes, e assim, eu acho que o principal é ela realmente tomar ciência disso, até para ser responsável pelo tratamento dela, né? Então, a conduta, por tudo que a gente lê, por todos os trabalhos, tudo mostra para a gente que deve ser compartilhado, que tem um pró e um contra. Então, a gente sempre vai colocar na balança e, diante daquela situação, vai pesar o que é melhor naquela situação que aquela paciente se encontra. Exato. Fora isso, né, assim, uma coisa que a gente deve tomar bastante cuidado, principalmente pacientes, a endometriose ela é recidiva, né? Então, você operar a paciente uma vez e você operar a paciente novamente, isso não é tão simples assim. Então, ela deve ter ciência, assim, a intervenção cirúrgica, a gente tem que tentar ser o melhor possível, resolver o máximo possível do problema naquele momento, para evitar as intervenções repetitivas. Porque isso, para a paciente, Também realmente vai ser muito mais danoso. Com certeza. Eu queria fazer um comentário. Não, e eu já ia falar para você que essa paciente ela chegou com a queixa sexual. Isso. A principal, na verdade, assim, a dor, né, claro, mas a queixa sexual de não ter orgasmo, de nunca ter tido isso, de não ter lubrificação. Então, assim, será que eu realmente estou ajudando essa paciente, né? Uhum. Eu vou dividir minha fala em 2 pedacinhos. O primeiro é de uma ginecologista, terapeuta, que não é especialista em endometriose. Então, nesse primeiro papel, eu já conduzi, com você, inclusive, várias pacientes com endometriose, pacientes minhas que eu acompanhava. E eu lembro que a Kátia, uma vez, fez uma fala para mim, que ela falou assim, olha, endometriose, a gente tem que se preparar para operar ela uma vez. E desde que ela falou isso, sempre que eu estou com uma paciente que tem endopélvica crônica e que eu levanto essa suspeita de endometriose, eu começo, principalmente se ela for adolescente, eu começo a trabalhar isso comigo. E eu acho que a gente precisa reforçar a nossa comunicação com os pacientes. E aí é onde eu digo que entra o meu pedacinho terapeuta. O terapeuta, ele sabe que o processo é do outro, mas, às vezes, o médico não entende e traz o processo de tratamento do paciente para si. E a história é da outra pessoa. Então, a outra pessoa ela precisa se implicar com o tratamento. Então, é importante, nessa comunicação, né, permitir que ela fale sobre o assunto, como ela falou super bem, né, a menina, mas você informar para ela e construir com ela uma parceria. A relação de segmento no processo saúde e doença da outra pessoa é uma relação do qual nós somos parceiros. Nós não somos responsáveis. Então, ela não pode passar, ou pelo menos não deve passar, 1 ano tomando apenas os remédios, sem que tenha recebido outras orientações, como as de educação e saúde, as de nutrição. Por isso que eu digo, é multidisciplinar, embora, às vezes, a gente não consiga fazer multiprofissional. Tá?
E você realmente está encontrando aquela menina de vez em quando para você sentir como que as coisas estão fluindo. Eu acho fundamental. Agora, vou fazer uma fala de terapeuta sexual. Tá? Mais um ano, que provavelmente ela não conseguiu ter vida sexual, provavelmente ela vai voltar mais ansiosa, mais tensa. E essa dispareunia ela pode estar recebendo reforço negativo, né, da própria estrutura conjugal, que tende a ficar ainda mais tensionada por conta dos insucessos, das frustrações. Então, eu acho que esse é um momento, não apenas para terapia sexual, mas para também psicoterapia mesmo, para que ela possa refletir sobre o próprio processo do caminho da vida dela, trabalhar esse autoconhecimento, começar a pensar, assim, na fertilidade. Eu acho que já é o momento, porque a gente sabe que essa cirurgia, já que são endometriomas bilaterais, claro que vocês vão fazer de tudo para não comprometer, mas a gente sabe que pode comprometer, sim. Né? E então que ela possa se implicar um pouco mais. E fisioterapia pélvica, importantíssimo, tanto para, na terapia sexual, você conseguir diferenciar o que é dor da dispareunia profunda da endometriose do que é um processo de falta de conhecimento corporal, de falta de consciência corporal e perineal, que ela possa ter uma vida satisfatória sexualmente. É importante que as pacientes tenham vida sexual satisfatória com, sem ou apesar da endometriose. Né? Então, está reforçando com ela, se ela não pode ir para uma terapia sexual, mas outras atividades, né? Mais uma vez eu faço essa fala, acho que é importante que seja multidisciplinar, que possam colocar ela em contato com algo que melhore a autoimagem dela, que melhore as habilidades dela de comunicação, que melhore a afetividade, o vínculo de confiança entre ela e o outro, e o erotismo. Porque a gente não pode esquecer que sexo, tem uma terapeuta sexual que ela fala, sex is emotion in motion. Né? Então, trabalhar o erotismo, tá? E trabalhar também a permissividade dela e o corpo dela para que ela possa ter relações sexuais mais satisfatórias. Eu jamais ia conduzir uma paciente dessa a uma amiga físio. Exatamente. Então, ela foi para a físio. Né? Essa paciente foi para a físio e para a terapia sexual associada. Ela foi agora, nesse momento. E... de dor, das posturas antálgicas, né? Exatamente. E essa dor, com certeza, vem piorando ao longo desse último ano, que ela só fez a amenorreia. Exatamente. E a gente sabe também que, mesmo no pós-operatório, mesmo que ela venha a fazer a cirurgia, não quer dizer que não seja necessário trabalhar toda a musculatura, a consciência perineal e corporal, né? E aí, depois que ela foi, né, ela melhorou. Né? Ela fez 20 sessões de fisioterapia associada à terapia sexual. E ela melhorou do quadro de dispareunia, conheceu melhor o corpo, começou a ter orgasmos, né, que ela não tinha no começo. E aí ela realmente ficou bem. Né? Ela não teve mais a queixa de dispareunia. Vou fazer só uma pequena intervenção. Gente, eu esqueci, ela não tinha orgasmo. O orgasmo é a dimensão da vida sexual que a gente aprende a ter. Se você não consegue ter orgasmo, você nunca teve, provavelmente isso é um marcador importante. Provavelmente você não tem essa sexualidade bem construída ainda. E isso é uma indicação ainda maior de que, nesse mais um ano aí de vida que ela estava vivendo sexualmente, ela não conseguiu desenvolver, né, ter essas relações orgásticas. Então, esse é um marcador a mais para que a gente pense realmente em terapia sexual. Porque ela passou mais um ano sem ter nenhum tipo de experiência realmente positiva. Né? E, assim, só para encerrar essa mesa, eu queria lançar uma pergunta aqui para vocês. Né? Quando você pega uma paciente com endometriose profunda em adolescente, principalmente em lesão ovariana, a gente já viu o aconselhamento, né, que até a Nara que trouxe, o aconselhamento de congelar óvulo, de já ver essa fertilidade, de já prevenir isso. Mas vocês são permissivos a tentar mais coisas, mais e mais? Porque quando a gente vai para os estudos, né, em relação a quando operar e qual época operar, com quantos anos operar, a gente vê que menos de 25 anos tem chance de recidiva muito maior. Endometrioma tem chance de recidiva maior. Então, será que a gente tem que tentar um pouco mais? Ou não? Essa doença vai progredir, eu tenho que operar logo e talvez isso melhore, porque depois ela não vai ter mais. Assim, é uma angústia compartilhada aqui com vocês, porque adolescente não é fácil você decidir. É muito fácil. Com 30 anos eu decidi uma cirurgia. Mas com 18 eu não acho fácil. O que vocês acham, meninos?
Eu penso que, por ser uma doença crônica, a gente deve tentar tudo da clínica antes. Porque, independente da cirurgia, ela vai ter que conviver com essa melhora de qualidade de vida depois, né? Mas eu também acho justo dar um prazo, assim, vamos tentar isso até um limite. E eu acho que esclarecendo todas as possibilidades para a paciente, para que ela tenha plena ciência do quão aquela mudança de hábito de vida e de adesão ao tratamento pode impactar na saúde dela para o futuro, né? E considerando essa motivação dela a buscar realmente esse comprometimento com o tratamento, que essa motivação, como já foi falado, tem que vir, tem que tocar o paciente. Ele tem que notar e não essa inquietude ficar só com o profissional. O paciente tem que se envolver, né, nesse processo de tratamento, mas ele sabendo que não pode deixar isso fluir, né? Vamos tentar mais 6 meses, né? Você se comprometer com esse tratamento para realmente a gente ver se reduz essa evolução e não adiar ad eternum, porque há esse risco, né? Antes dos 25. Só o fato dela já ter endometrioma, isso já já pode diminuir a reserva ovariana dela, tá? Então a gente tem que pensar nisso e tem que ser conversado com a paciente também. Pensar numa cirurgia nela depois que ela melhorou, talvez ela não aceite você fazer uma cirurgia nela. Ela vai falar, não, mas eu melhorei. Por que você quer me operar agora? Se eu melhorei. Vamos deixar para daqui a 10 anos, doutor? Eu prometo que eu volto no senhor todo ano. E aí, passa 5 anos, ela não vem. E quando ela volta com uma doença pior. Exato, é uma angústia, né? O que você vai fazer? E aí, o que é que né? você faz? Né? Então, assim, como eu falei numa fala anterior, é individualizar cada caso, não tem jeito. E endometriose na paciente, acho que vai continuar sendo um tabu assim, a ser quebrado, vai ter muita discussão ainda. Opera essa paciente agora, logo? Não sei, talvez não, eu não operaria. Sugiro para ela fazer um congelamento ovariano de óvulos, não sei também. Depende do que ela queira, né? Eu não sei se ela quer ter filho no futuro. Tem muita paciente hoje que você chega... Que ela nem sabe também. Tem muita paciente hoje que chega no consultório e você pergunta, você já engravidou? Não engravidei. Tenho 38 anos. Tem desejo? Não sei. Então, se ela não sabe, eu não posso me antever a ela e falar, não, então vamos fazer o seguinte, congela seu óvulo. Vai que um dia você pensa em congelar. Às vezes eu posso estar submetendo ela também a um processo ali, principalmente de custos, né? Eu vou estar estimulando aquele ovário dela vai crescer mais ainda. Será que isso não pode prejudicar ela mais ainda? Será que não vai voltar a sentir dor? Então, assim, é algo capcioso. Tem que ser pensado, tem que ser discutido junto com a paciente sempre e junto com a equipe multidisciplinar. Tá? Eu acho que, no caso dela, acho que eu não operaria ela agora não, mas eu conversaria com ela e esclareceria para ela todas as possibilidades que são possíveis, como congelamento, como cirurgia futura, como cirurgia no momento, e aí eu passaria a bola para ela também, para ter essa discussão junto com ela e saber o que ela optaria de melhor, que fosse melhor para ela. Ótimo. Eu vou abrir para 3 perguntas, porque a gente vai ter que encerrar essa mesa super rica, mas a gente vai ter que encerrar porque tem as outras mesas, e a gente vai falar muito ainda de tudo, de cirurgia, de tudo, mas eu queria encerrar com 3 perguntas, e aí a Clarissa vai falar. Só um comentário, tá. assim, da minha... eu acho que a gente tem um papel de... Se a gente está falando do adolescente, ela vai ter uma vida endometriótica ainda, né? Então, sempre eu passo um vídeo, tem um videozinho que é curto, mas a parte do visual para ela, para entender o que é vendo laparoscopia, o que é inflamação, o que acontece com o refluxo menstrual. Isso daí vai criando uma consciência corporal nela, né? E eu sempre converso com elas para elas fazerem uma planilha de sintomas. Então, assim, eu nunca usei anticoncepcional. Como é que era o limiar de dor? Cólica, dispareunia, ciatalgia. Coloca todos no vídeo, mostra tudo, né? E a gente vai pontuando sintoma por sintoma. Então, ela vai dizer assim, sem anticoncepcional, EVA. Não senti, tem nota 10. E aí, com o primeiro anticoncepcional que a gente usou, como é que ela evoluiu, né? A gente colocou um progestágeno mais seletivo para ver se ela tem um padrão de atrofia melhor, como é que ela evoluiu. Ela fez a mudança alimentar, porque a paciente ela vai se motivando, ela vai tendo consciência dos ganhos e do investimento dela, né? Uma vez ou outra, vacilo vai acontecer, mas que ela consiga, né, ter a consciência que a rotina, o dia a dia, que ela consiga, assim...
o que é um estilo de vida para eu desinflamar, né? Qual é o ganho que eu vou ter associando a fisioterapia? Todos, assim, nós somos complementares, né? Então, com o tempo, a paciente tem que saber que vai fazer parte da vida dela, sempre. A nutri, a gineco. Eu fico brincando dizendo que é um casamento que ela tem com a gente, né? Então, se tu falou, ela passa 5 anos sem me ver, né? As minhas me vêm de 6 em 6 meses, e se não, assim, comecei um tratamento clínico, não teve melhora, volta, né? Fez 2 meses, 3 meses, não melhorou, vamos conversar o que é que a gente pode otimizar, né? Então, graças a Deus, assim, há 10 anos atrás, a gente não tinha esse time que tem hoje em Fortaleza, que conversa, que fala a mesma língua, né? Então, eu fui embora, voltei, e morro de alegria em ver tanta nova envolvida, né? Eu não acho que não é para ser concorrente, é para parceiro, né? Então, hoje em dia, a experiência das meninas, a Andresa, a Sara, na parte de urogineco, doutor Ananias, é uma coisa que, assim, engrandece Fortaleza. Então, assim, eu tenho algum sintoma de urogineco, liga e discute, né? Eu acho que todo mundo tem que se ajudar e as pacientes. Hoje de manhã eu peguei 2 pacientes, tu falou assim, ela tem 38 anos. A gente fala assim, congela óvulo, não é assim, vai comprar um batom garoto ali, né? A gente está falando de 20, 30 mil. Então, mas, independente, eu acho que a gente sempre tem que levantar o desejo da maternidade. A gente tem que falar que a adoção não é o fim do mundo, né? Mas a gente tem que pegar e falar em termos de perspectiva de planejamento, de orçamento, do entendimento. Às vezes o casal não aceita, né? Ou então, por questão religiosa, não vai ter. Então, assim, é a pessoa, a paciente criar a ideia que a doença é uma doença crônica, ela se organizar para congela, não abre mão, não é meu sonho, nunca sonhei em ser mãe, né? Mas que as pacientes, assim, que ela tenha o discernimento, a gente tem que dar o leque de opção, né? E tomar uma conduta em conjunto com ela. Ótimo. Então, queria agradecer à mesa. Dizer que, para mim, assim, é muito importante ter vocês aqui, demais, porque eu acho que a gente só consegue crescer, como a Clarissa falou, quando a gente está junto mesmo, quando a gente discute, quando eu tiro a minha dúvida com a Débora, ou com a Alexandre, ou com a Lorena, ou com todo mundo. E isso é o mais importante para a gente trazer realmente o bem-estar dessas pacientes que realmente sofrem aí ao longo da vida, né? Então, eu queria agradecer, e é isso.